Violências militares de Portugal, militares dos países nossos aliados na NATO. O mundo bipolar acabava de se estabilizar. De um lado, Estados Unidos da América, Canadá e Europa Ocidental a sair das ruínas da guerra, além de outros aliados longínquos, uns que o eram mais antigos, outros que se afirmariam então como o Japão. Do outro lado, a União Soviética, mais a sua área de influência, demarcada pela cortina de ferro, e ainda de mais aliados não europeus, com relevo para a antiga, ainda distante China. A guerra terminara com o eurocentrismo, que dominara os anos 20 a 40. E os impérios coloniais de séculos estavam a entrar no seu ocaso. As duas superpotências iriam criar e sofisticar as suas novas redes de alianças. E embora essas redes quisessem cobrir todo o universo, uma preocupação cimeira era ainda e sempre a Europa. Até porque nela se integravam o Reino Unido, o aliado preferencial dos Estados Unidos da América, e outros Estados com ligações muito fortes, como os Atlânticos. E ao continente europeu, geográfico e culturalmente, pertenciam, de outra parte, vários países dos futuros Pacto de Varsóvia e Comecon, a principiar pela própria Rússia, núcleo crucial da União Soviética. Assim nasceu a Aliança Atlântica há 70 anos, afirmando-se como aliança defensiva, geopolítico-militar, mas também de valores, como a liberdade, a democracia, os direitos humanos, e tendo como adversário principal o bloco liderado pela União Soviética. Portugal tudo fez para aderir. Geopolítica e militarmente aproximara-se ao longo da guerra dos seus aliados tradicionais. O Reino Unido, o mais antigo, e os Estados Unidos, aquele que apoiara na sua independência. É verdade que tinha um regime abertamente antidemocrático e antiliberal, mas o peso do aliado britânico, o pragmatismo dos Estados Unidos e de outros membros da Aliança e a noção da importância estratégica portuguesa, evidente na guerra e em particular no Atlântico com os Açores, valeram mais do que questões de afinidades ideológicas. Portugal entrou e foi sempre um aliado leal, dedicado e competente. Entretanto, o mundo bipolar, sobrevivendo, apesar das descolonizações e da emergência do chamado Terceiro Mundo, mais próximo da União Soviética do que dos Estados Unidos da América, mudava de forma acelerada. A China definia um caminho próprio e de duas Chinas passou a existir uma só nas Nações Unidas. O medir de forças entre as duas superpotências alargou-se à Ásia, à África e à América Latina, mas nunca deixou de estar muito vivo nas fronteiras da Europa, no Próximo e no Médio Oriente, no Norte da África e no Mediterrâneo, a somar ao Báltico. Era a chamada Guerra Fria. Portugal, depois de longas décadas de ditadura, em que insistiu sem sucesso pelo alargamento das preocupações da Aliança a Sul, e sem sucesso porque os aliados discordavam da sua política africana, chegou à democracia. Ainda o mundo era bipolar.
o que marcou traços da nossa revolução e da nossa descolonização. E Portugal entrou em democracia e tem vivido em democracia, sempre considerando a Aliança Atlântica como uma das coordenadas essenciais da sua visão do mundo e da sua política externa. Mudam os presidentes, a composição do Parlamento, os primeiros ministros e os governos, e essa coordenada permanece firme, sólida, constante, inquestionável. Foi assim até ao fim do bipolarismo mundial no termo dos anos 80 e nos anos 90, no monopolarismo pleno e depois condicionado da viragem do século. É hoje assim também, nesta transição para o multipolarismo, com mais países emergentes, com a potência global principal adversária da Aliança, convertida em potência regional, em busca de espaço vital alargado, com nova potência a globalizar-se, com o esboço de uma querela secular sobre o centro económico do mundo no futuro. Se ao Ocidente, como desde a Revolução Industrial tem sido, se regressando ao Oriente, às várias Ásias, como fora até ao século XIX. De todas as alianças concebidas após a guerra, foi a Aliança Atlântica a que resistiu mais e melhor. Soube ajustar-se aos terrorismos sem Estado e com Estados de apoio, como se viu com o ISIS-Daesh. Soube entender os novos desafios no leste europeu. Soube perceber a ciberestratégia em explosão. Soube apreender a sensibilidade a questões comerciais, energéticas e às alterações climáticas. Soube finalmente assumir uma visão 360 graus, isto é, também atenta ao Sul. Soube começar a valorizar o Atlântico como um todo, o Norte e o Sul. É verdade que demorou às vezes tempo demais a atingir essas percepções. Nuns casos, anos, noutros, décadas. Mas chegou lá. E 70 anos depois, reganha todo o sentido e é muito atual a atenção à Europa e às suas fronteiras leste, porque uma potência regional a compensar em espaço de afirmação vizinha a sua dimensão global esbatida não é menos relevante. Ganha cada vez mais sentido o Sul, a ligação euro-africana, que as migrações, os refugiados, vários terrorismos vieram trazer para as luzes da ribalta, despertando os políticos mais distraídos. Tal como importa valorizar o Atlântico, estrategicamente cada vez mais sensível, até pela presença política e militar alheia. E fica sempre patente, todos os dias, que a Europa sem Estados Unidos da América e Canadá fica aquém do imprescindível, e Estados Unidos da América e Canadá sem Europa ficam também aquém do papel que têm de cumprir. Numa palavra, a Aliança Atlântica e a NATO, sua expressão militar, continuam vivas, importantes, determinantes no quadro atual da estratégia transatlântica. Portugal, esse, não mudou. Viu muito cedo, por razões às vezes da política interna, o que outros só veriam mais tarde. Continua a ter os seus valorosos militares prontos e eficazes no Mar Báltico e no Mar do Norte, na Lituânia, na Roménia, na Polónia, no Afeganistão, no Iraque, no Kosovo, no Mediterrâneo.
como esteve também no mar Adriático, na Bósnia-Herzegovina, na costa da Somália e no Golfo de Aden. Mesmo quando os aliados hesitam a perceber a relevância da sua posição no Atlântico, ou chegam mais tarde do que competidores económicos, ou não usam cabalmente a sua capacidade cibernética, Portugal pacientemente espera e responde sempre que é necessário, com os seus excepcionais militares, sempre louvados nos mais diversos palcos externos. 70 anos. Tempo de não parar, de manter coesão, antecipação e lucidez na análise do mundo a mudar a ritmo alucinante e de liderar os acontecimentos, de ultrapassar visões domésticas, eleitorais ou pessoais, de curtíssimo prazo, de fazer valer princípios e estratégias para um mundo mais livre, mais justo, mais aberto, mais respeitador da dignidade da pessoa e dos seus direitos. O Portugal democrático diz presente e pronto na Aliança Atlântica, a pensar num futuro também mais seguro e justo para todos os portugueses.